Bom dia, meus amigos. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Hoje, sábado, dia 30 de outubro, tá acabando o mês. Lembrando que hoje à noite temos lá no Shalom, no Jardim, a Noite das Crianças. Uma noite especialmente para as crianças. Mas, meus amigos, hoje, dia 30 de outubro, neste sábado, também se comemora o dia de Santo Ângelo de Acre. Santo Ângelo de Acre. E a história dele é incrível. Meus amigos, eu vou dar uma resumida porque vale a pena você conhecer a história de Santo Ângelo de Acre. Ele nasceu no ano de 1669 e aos seus 18 anos já sentiu o chamado de Jesus, a vocação de querer entrar num convento, no noviciado. E aos 18 anos ele foi entrar no noviciado. Só que entrou, meus irmãos, com algumas dúvidas ainda do que realmente ele queria. E saiu 2 vezes de lá. Mas pela terceira vez que ele retornou, ele já voltou convicto daquilo que ele queria, meus irmãos. E aí ele começou seus estudos, fez a sua catequese, fez os seus estudos para ser ordenado padre. E se ordenou, foi ordenado sacerdote. Entregou-se à pregação. Uma pregação, ele é conhecido por ser um grande pregador. Pregações simples, mas acompanhada de muitos milagres e conversões. Meus amigos, um homem que logo no início de sua missão como sacerdote, sua missão teve um pequeno fracasso. Aí ele se entregou à oração e pediu a Jesus, ao Senhor, o dom da palavra. E foi atendido, meu irmão. E foi atendido porque em uma de suas pregações veio ideias, veio unções, veio as mensagens de Deus pela boca daquele homem, que todos percebiam que aquele homem estava sendo ungido e usado por Deus para falar da forma como ele pregava, para pregar da forma como ele pregava. Uma história riquíssima de aprendizado que podemos ter, meu irmão, é conhecer a história de Santo Ângelo de Acre. E uma de suas pregações apareceu sobre sua cabeça uma estrela luminosa, que todos ali que estavam presentes puderam ver que sobre a cabeça dele tinha uma estrela luminosa. Meus irmãos, o homem realmente foi atendido por Deus, pediu o dom da palavra e Deus atendeu. Muitos naquele dia foram convertidos, se converteram ao cristianismo. Muitos foram curados, muitos milagres aconteceram, meus irmãos. Muitos milagres aconteceram simplesmente pela pregação deste homem. Incrível a história dele. Um homem conhecido pela sua fé, pela pregação que ele dava, o dom da palavra que ele tinha. Outras vezes foi vista sobre a cabeça dele uma pomba branca que pousava sobre a cabeça dele, enquanto ele pregava. Meus irmãos, que a exemplo dele, que possamos também pedir o dom da palavra, que possamos também, nós que somos de caminhada, que possamos ter o dom da palavra para ajudar na evangelização de Cristo. Algum tempo depois, ele ficou cego e adoeceu,
E é engraçado que no dia que ele morreu, ele estava com o nome de Jesus e Maria nos lábios. Morreu serenamente, expirou serenamente. E um milagre que levou, ele era beato, foi beatificado por inúmeras conversões e milagres que aconteciam, mas foi beatificado com um milagre que aconteceu em 2010. Um jovem de 18 anos, ele morreu em 1739. Santo Ângelo de Acre, morreu em 1739. E o milagre que aconteceu, que levou à sua canonização, foi um milagre que aconteceu em 2010. Um jovem de aproximadamente 18 anos viajava de moto sem capacete e se envolveu num acidente. Bateu contra um poste de madeira. Naquela época eram os postes de madeira, aqueles de telefonia. Então, meus irmãos, ele bateu fortemente com a cabeça no asfalto, no chão. E foi muito grave para o hospital, a ponto de os médicos acharem que não tinha mais escapatória. Ele estava numa situação que só piorava, a pontos que os médicos teve que chamar a família para dizer que ele não tinha muito tempo de vida. Então sua mãe, a mãe deste jovem, entrou em oração e fez uma campanha de oração entre muitas pessoas, convidou muitas pessoas a rezarem por ele, pela saúde dele, e pediu a intercessão do beato, na época ainda beato, Ângelo de Acre. Pela intercessão dele, ela pediu a cura do filho dela. E, meus irmãos, no dia 30 de outubro, ele foi mostrando, daquele mesmo ano de 2010, ele foi se mostrando uma melhora. Foi melhorando a cada dia, a cada mês, foi melhorando, a ponto de ele e ela se entregando à oração, a mãe do jovem se entregando à oração, pedindo a intercessão do beato, na época beato Ângelo de Acre. Ela pedindo a intercessão dele, se entregou à devoção do beato. E aí, meus irmãos, o milagre aconteceu. Aquele jovem que estava já desenganado pelos médicos, com uma pancada forte no crânio, que aos poucos estava morrendo aos poucos, só piorando a sua situação, mas ela, pela fé e pedindo a intercessão do beato Ângelo de Acre, conseguiu a graça. Esse menino se recuperou, tudo sem sequela nenhuma. Sem sequela nenhuma, este menino se recuperou, voltou às atividades normais, voltou a estudar. E a partir deste milagre, que foi reconhecido pela igreja, e em 2017 ele foi canonizado pelo Papa Francisco. Meus irmãos, eu apenas resumi aqui a história desse Santo Ângelo de Acre. Incrível a história deles, vocês têm que conhecer. Eu apenas resumi, mas tem tanta coisa lá na história que precisa vocês conhecerem. É lindo, 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 lindo. E o evangelho de hoje está no livro de São Lucas, capítulo 14, versículo 1. E do versículo 1 nós pularemos para o 7 ao 11, certo? Capítulo 14, versículo 1, e do 1 nós iremos diretamente para o versículo 7 ao 11. E vai dizer assim: certo sábado, Jesus entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para fazer refeição, e eles o observavam. Jesus, contou aos convidados uma parábola, ao notar que eles escolhiam os primeiros lugares. Disse-lhes Jesus: quando alguém convidar você para um casamento, não se ponha no primeiro lugar.
Alguém mais importante que você pode ter sido convidado por ele. E quem convidou você lhe dirá: dê o lugar para este. Então, todo envergonhado, você terá de ocupar o último lugar. Ao contrário, quando você for convidado, ocupe o último lugar. Assim, quando chegar aquele que o convidou, lhe dirá: amigo, venha mais para cima. Isso será para você uma honra diante de todos os convidados. De fato, quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejamos, meus irmãos, que o evangelho de hoje, praticamente, sim, é a continuação do evangelho de ontem. Meus irmãos, aqui Jesus nos ensina a humildade, a nos colocar no último lugar. E ele observava que muitos ali dos fariseus, talvez doutores da lei, e muitos queriam estar nos melhores lugares, queriam estar nos lugares de honra. Como muitas vezes nós hoje queremos estar nos lugares de honra, queremos estar nos melhores lugares, em qualquer situação que seja, até mesmo no trânsito, a gente quer estar sempre na frente, quer passar na frente dos outros, quer estar lá na frente, lá no sinal, quando o sinal abrir, você ser o primeiro a sair. Sim, meus irmãos, nós somos assim, sempre queremos o melhor, estar no melhor lugar. Nós somos assim mesmo, é de nossa natureza o pecado. Querer ser grande, querer ser o melhor. Mas ele adverte aqui, meu irmão, que se você se exalta, você vai ser humilhado. Se você a si próprio se achar o melhor, se vangloriar por aí, você um dia vai ser humilhado, meu irmão. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida, não se exalte, não se ache melhor do que ninguém. Não se ache melhor do que ninguém, meu irmão. Porque você não é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que eu. Eu não sou melhor do que você. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós, na frente de Cristo, somos iguais. Somos iguais, meu irmão. Ele fala no evangelho passado: se coloque a serviço. Se coloque a serviço, irmão. Se coloque no último lugar. Para que você, humildemente, se você agir com humildade, outros irão te exaltar. Agora, se você se exalta, você vai ser humilhado pelos outros. Vai chegar alguém e te humilhar na frente das pessoas. Agora, se você se humilha, se você se faz de humilde, vai chegar alguém para dizer: amigo, venha para cá, fique aqui comigo, aqui do meu lado, saia daí, venha para cá. Vai chegar alguém e exaltar você. É o que diz aqui Jesus. Se você se humilha, Deus vai te exaltar. Se você se humilha aqui na frente dos homens, se aqui neste mundo você se humilhar, Deus na outra vida vai te exaltar, meu irmão. Na outra vida Ele vai te exaltar. Agora, se aqui você leva uma vida de exaltações, se exaltando, se exibindo, querendo ser o melhor, querendo estar à frente, querendo tirar vantagem das pessoas, meu irmão, a tua queda vai ser grande. A tua queda vai ser grande, meu irmão. Aqui Jesus ensina. Ele fala que aqueles que são exaltados, que se exaltam, eles vão levar uma queda grande. A tua queda vai ser grande, meu irmão, se você se achar melhor do que os outros, do que o seu próximo, do que o seu irmão. Meu irmão, que busquemos a humildade acima de tudo, que busquemos o amor de Cristo e sermos humildes, de nos colocar a serviço do próximo, de nos humilhar aqui neste mundo, para quando chegar lá no outro mundo, nós sermos exaltados em Cristo Jesus. Meus irmãos, um santo sábado a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês.